Deu. Então, ótica, né? Então, a luz constituída por fótons. Os fótons no vácuo viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Esses 300 mil quilômetros por segundo, ele é representado por uma letra, a letra minúscula C, tá? C é a velô da luz no vácuo, C minúsculo. É daí que vem a fórmula E igual a mc ao quadrado. Essa é a maior velocidade possível no universo. Depois, em física moderna, vai ser bem importante esse conceito estar presente, tá? Nada pode ser mais veloz do que a luz no vácuo. Eu já coloquei aqui que, embora a luz seja uma partícula, ela também pode se comportar como uma onda, mas isso a gente vai ver melhor em física moderna. Isso aqui é para vocês irem se acostumando com os conceitos. O que a gente vai ver é a ótica geométrica, tá? É bem importante entender esse início, tá? Ótica geométrica tem tudo a ver com geometria. Na realidade, ótica geométrica é semelhança de triângulos, tá? Todas as equações que nós vamos ver de espelho plano, de espelho esférico, de lentes, é semelhança de triângulos. É pura matemática. Por que que isso acontece? Por causa dos 3 princípios da ótica geométrica. Por exemplo, a UPF adora perguntar esses princípios, tá? A UPF ela faz uma prova bem teórica de ótica. No meio transparente e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. No meio transparente e homogêneo, a luz anda em linha reta. O que que prova isso, tá? O que que prova esse princípio? Vamos dar uma adiantada aqui, ó. No meio transparente e homogêneo. O que que são meios transparentes e homogêneos? Então, olha só. Meio transparente, ó. Vamos pular aqui para baixo. É aquele no interior do qual a luz se propaga, permitindo visualização nítida dos objetos. Ar, vidro, água, etc. Então, olha só. No ar, na água, no vidro, a luz se propaga em linha reta. O que que prova isso, né? Qual é o fenômeno que está cheio aí na tua casa, que está cheio aqui, estou olhando para vários desses fenômenos agora, que prova que a luz anda em linha reta? A sombra, a formação de sombra. Se a luz contornasse os obstáculos, não formaria sombra. E se vocês olharem para a sombra, ela é bem retinha, né? Ela faz exatamente o tamanho do corpo, provando que a luz anda em linha reta. Segundo princípio, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Quer dizer, não interessa se a luz estiver indo ou se a luz estiver voltando. O caminho que ela faz é o mesmo, sempre, tá? Isso se chama princípio da reversibilidade. Isso também vai ser importante hoje. Então, isso aqui é reversibilidade. Vão anotando aí no livro, qualquer dúvida me chamem no chat. Um raio de luz ao cruzar com outro não interfere na sua propagação. Quer dizer, quando um raio cruza com outro, um raio luminoso passa por outro como se ele não existisse. Até porque se eles se juntassem, né, tipo fosse uma soma vetorial, aí o mundo seria muito louco, né? Isso aqui se chama princípio da independência. Os raios são independentes. Tudo isso vem do mesmo lugar, tá? Vem do princípio de Fermat. O princípio de Fermat diz que o percurso efetuado pela luz para se deslocar entre 2 pontos é tal que o tempo gasto nesse deslocamento é mínimo. O que que isso quer dizer? A luz sempre escolhe o caminho mais curto, que é a linha reta entre 2 pontos. Por isso que a luz que sai do Sol, ela vem em linha reta até a Terra, porque ela sempre escolhe fazer o período, né, fazer o caminho de menor tempo nesse deslocamento. Então, ela sempre vai fazer uma linha reta. Então, esse princípio ele não é muito usado didaticamente, mas é bom saber que os 3 princípios da ótica geométrica, da luz se propagar em linha reta, da reversibilidade, dos raios independentes, vêm do princípio de Fermat. Cuida com a UPF com isso, tá? Existem 2 fontes luminosas, as fontes primárias e as fontes secundárias. Isso aqui é bem simples. As fontes primárias são as que têm luz própria. O sol, uma lâmpada acesa, uma chama. É só pensar assim, ó. Tudo que vocês colocarem numa sala escura e vocês enxergarem é uma fonte primária. Tudo que vocês colocarem numa sala escura e vocês não enxergarem é uma fonte secundária. As fontes secundárias, elas refletem a luz. Então, elas precisam ser iluminadas para serem vistas.
Isso é fácil, bem fácil, mas tem umas provas chatas, tá? Tipo a CAF, tipo a UPF, né? Tipo assim, uma vela é fonte primária ou fonte secundária? Uma vela é fonte secundária, né? Tu bota uma vela apagada numa sala, tu não vê nada. Ah, mas se a vela estiver acesa, bom, se a vela estiver acesa, tu não enxerga a vela, tu enxerga a chama da vela. Então é bem chato isso, tá? A chama da vela, a chama do palito de fósforo, isso é uma fonte primária. Mas o palito de fósforo, a vela, é uma fonte secundária. Umas questões bestas que às vezes eles fazem. Tem coisa com o olho do gato também, sabe? O olho dos felinos, ele brilha no escuro. Não, né? Quando a gente está andando de carro e um gato cruza na frente do gato, a gente vê o olho dele brilhando, porque o olho dele é muito reflexivo. O olho dele reflete a luz, mas ele não é... Né? O gato não tem duas lanternas no lugar dos olhos. Tu bota um gato numa sala escura, tu não vai ver nada. Aliás, que medo de entrar com um gato numa sala escura. Em relação aos meios, então tem o meio transparente, que a gente já viu, tem o meio translúcido e tem o meio opaco. O meio transparente é a luz andando em linha reta, permitindo a nítida visualização. O meio translúcido, a luz se propaga nele, mas não em linha reta. E aí ele não permite a visualização nítida. Vidro fosco, papel vegetal, né? Pega e bota um papel vegetal contra a luz atravessa o papel vegetal, mas tu não consegue ver com nitidez o que está do outro lado. E o meio opaco são todos os outros meios, são aqueles onde a luz não se propaga, né? O teu corpo, madeira, o teu livro, né? Uma tábua, tudo que, né, bloquear a passagem da luz. Não é difícil esse início, tá? Ele é bem teórico, assim. Aqui começam os cálculos, tá? A câmara escura de orifício, os raios incidentes paralelos e a parte da cor dos objetos iluminados. Apesar disso ser simples também, isso cai com uma certa frequência, tá? Então tem que estar ligado na missão. A câmara escura de orifício, ela é importante de ser entendida porque ela vai se assemelhar a uma máquina fotográfica ou ao nosso olho. Então imaginem só, tá? Vocês têm aqui um objeto. Esse objeto em física é sempre representado por uma flechinha. Vocês vão ver quantas vezes a gente vai fazer os objetos representados por flechinha hoje. Por que a gente usa uma flechinha? Para poder identificar a parte de cima e a parte de baixo, para ver se ele está invertido ou não. Porque se tu fizesse só um risco, tu não teria como saber. Tu pega uma caixa de sapato e tu faz um furo minúsculo nessa caixa. Para vocês terem uma ideia, para fazer isso em casa, vocês teriam que pegar uma caixa de sapato e esse furo aqui teria que ser feito com um alfinete ou com uma agulha de costura, tá? Teria que ser um furo quase que invisível. Tu apaga toda a luz do teu quarto, aqui nesse lado da caixa tu corta o fundo e tu cola aqui um papel vegetal para ser um meio translúcido, né? Para te conseguir enxergar do outro lado. E aí o que vai acontecer? A luz que é refletida pela ponta do objeto vai passar pelo furo e vai bater aqui. A luz se propaga em linha reta. A luz que sair da base do objeto vai passar pelo furo e vai bater aqui. Então vocês vão ver a imagem do objeto de cabeça para baixo. É assim que a gente enxerga, tá? A gente enxerga, né? O nosso olho, ele focaliza na nossa retina as imagens de cabeça para baixo. E aí o nervo óptico, o cérebro, é que vira a imagem depois. Então, isso aqui é pura semelhança de triângulos, tá? Depois que tu entendeu o funcionamento, O é o tamanho do objeto, DO é a distância que o objeto está da câmara escura, DI é a profundidade da câmara escura, é o tamanho da câmara escura, e I é o tamanho da imagem. Primeira coisa, as características da imagem. Essa imagem é uma imagem invertida. E aí já vão pegando a manha. Todas as imagens invertidas em física são imagens reais. Então, se ela é invertida, ela é uma imagem real. O que é uma imagem real? É uma imagem que pode ser projetada. Por isso que tu tem que botar o papel vegetal para enxergar a imagem, para projetar ela. Então, uma imagem real pode ser projetada. Todas as imagens invertidas são reais. Sempre que vocês virem uma imagem, nossa, projetar. Meu chapéu. Projetada.
Todas as imagens de cabeça para baixo são reais. E aí o que a matemática nos diz? Bom, formou dois triângulos. Se esse triângulo tem um ângulo alfa aqui, esse triângulo tem um ângulo alfa aqui. Então esses triângulos são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos. E aí o Faé, né, onde está o Oli, tem vários jeitos de fazer semelhança de triângulos, tá? Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, que vocês gostam mais em matemática. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro pensar o seguinte: se esses dois ângulos são iguais, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. O que é tangente? Cateto oposto sobre hipotenusa, sobre cateto adjacente. Então aqui eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho o cateto adjacente. Então, o tamanho do objeto está para a distância do objeto, assim como o tamanho da imagem está para a distância da imagem. Tem gente que prefere fazer o objeto está para a imagem, assim como a distância do objeto está para a distância da imagem. Vocês escolhem o que vocês aprenderam melhor lá em matemática, tá? Nesse ponto a física é bem democrática. Eu prefiro escrever o tamanho do objeto sobre a distância do objeto, porque isso aqui é a tangente, tem que ser igual ao tamanho da imagem sobre a distância da imagem. Mas não é obrigatório que seja assim. Os raios incidentes paralelos também caem com uma certa frequência, tá? E também é pura trigonometria. Isso aqui é uma coisa que eu já usei na vida real, tá? Imagina que vocês tenham aqui uma árvore, tá? Que vocês queiram medir o tamanho dessa árvore, a altura dessa árvore. Imagina lá um eucalipto, que é uma árvore bem fina e bem alta, né? Então tá, tu tem aqui um eucalipto. Tu não vai subir até o topo do eucalipto para medir o tamanho dele, né? Vai morrer. O que tu faz? Sombra, formação de sombra. Espera um dia lá, claro, não pode ser ao meio-dia com sol a pino, apesar que aqui onde a gente está quase nunca o sol, né? Sempre vai ter uma sombrinha para nós estamos no trópico, se a gente estivesse no Equador, mas deixa assim. Então, olha só, vocês têm o sol, né? O sol, ele vai bater no topo desse eucalipto e vai formar uma sombra aqui, né? Então, aqui no chão, tu vai ter a sombra da árvore. A sombra da árvore é fácil de medir, porque ela está no chão. Então, aqui é o Hzão, que é o tamanho da árvore. E aqui é o Szão, que é o tamanho da sombra. Notem que o Sol, ele vai formar um ângulo aqui, né? O raio solar, ele forma um ângulo com a horizontal, vamos chamar esse ângulo de alfa. Aí o que a gente faz? Pega uma coisa que tu saiba a altura. Tu, né? Geralmente a gente usa nós mesmos, a gente sabe a nossa altura. Tipo o Faé ali, 1,30 m. Então o que tu faz? Tu posiciona a pessoa do lado da árvore, né? Então imagina o Faé aqui do lado da árvore, e aí o que acontece? Cara, o mesmo raio de sol que bate na árvore bate no Faé, né? O sol é um só, né? Esse é outro detalhe importante, tá, pessoal? Só tem um sol, tá? O sol, ele não é teu, tá? O sol é um sol para todo mundo, tá? Se liga na missão. E aí, o que tu vai ter aqui? Tu vai ter aqui a sombra da pessoa, a sombra do Faé. Então, vamos chamar a altura do Faé de Hzinho, porque é um Hzinho mesmo. E aqui nós temos a sombra do Faé, vamos chamar de Szinho. Gurizada, semelhança de triângulos, né, brother? Esse ângulo aqui também é alfa, porque o Sol é o mesmo. Então, esses triângulos são semelhantes. Então, Hzão está para Szão, assim como Hzinho está para Szinho. Claro que aqui tem questões difíceis, tá? Os caras vão fazer vocês montar um sistema. Vocês vão ver aí depois nos temas, tá? Mas é pura matemática, né? Às vezes tem que montar um sistema, tem que botar uma equação dentro da outra, eles fazem umas jogadas, né? Mas é pura matemática, tá? É pura semelhança de triângulos. A parte física é bem simples de entender. A cor dos objetos iluminados é outra coisa bem importante que aparece seguido em provas, tá? Vou limpar ali o que eu fiz para dar uma subida aqui. Então, olha só. O que é importante de entender? A gente enxerga, vocês assistiram a aula de ondas, vocês viram 5 fenômenos ondulatórios. Refração, reflexão, difração, interferência, polarização. A gente enxerga através da reflexão difusa da luz. O fenômeno que permite que tudo seja visto é a reflexão difusa da luz. Vocês estão vendo o celular de vocês estão vendo essa aula porque o celular reflete a luz. Então,
todos os objetos, ele reflete algumas cores e ele absorve outras cores. A combinação dessa reflexão e dessa absorção é que nos dá a noção que a gente tem da cor de um objeto. Os objetos só mostram as suas cores verdadeiras se eles forem iluminados com luz branca. Por quê? Porque a luz branca é uma luz policromática. O que é cromo? Cor. O que é policromática? Muitas cores. A gente viu na aula de ondas que a luz branca tem todas as cores dentro dela. Na verdade, são 7 cores principais, que a combinação dessas 7 faz com que tu consiga ver qualquer cor. E as cores individuais são monocromáticas. As cores individuais, elas têm uma cor só. Então, para a gente ver um objeto real, a gente tem que iluminar com luz branca. Por exemplo, vocês já viram aí na casa de vocês que tem algumas lâmpadas que a luz é branca, tem algumas lâmpadas que a luz é amarela. Então, por exemplo, assim, eu vejo isso bastante aqui pela minha esposa e pela Ana Júlia. Quando elas vão se maquiar, elas dizem que se a luz for muito branca do banheiro, dá uma noção diferente, né? Tu não consegue ver direito a cor que tu te maquiou, então no banheiro é melhor ter uma luz mais morna, que é aquela luz mais amarelada, porque na realidade a luz que vem do sol é uma luz mais amarelada, então, né, fica diferente. Mas basicamente, né, a luz amarela, essa dessas lâmpadas aí, ela tem muito composto de luz branca, então ela tem as cores dentro dela, né? Você sabe que não existe o branco perfeito e não existe o preto perfeito, né? O famoso corpo negro ideal ou corpo branco ideal. Todas as cores têm uma mistura. Então, assim, como é que funciona qualquer objeto colorido, tá? Escolham uma cor que vocês tenham aí. Vamos escolher o azul. Tá? Então, vamos supor que esse corpo aqui, ele é azul. Então, pintem esse corpo de azul. Aqui é fácil porque dá para deixar bem grosso. Né? Então, esse corpo aqui, ele é azul. Pintado de azul. Tá, quando que esse corpo é azul? Esse corpo é azul quando ele é iluminado com luz branca. Então, como né, o papel é branco, a gente representa a luz branca pelo preto. Então, aqui, ó, tá chegando nesse objeto. Deixa eu diminuir agora, senão vai ficar um corulão. Tá chegando nesse objeto luz branca. O objeto está sendo iluminado com luz branca, que é uma luz policromática. Cara, se esse objeto é azul, ele reflete o azul. A gente enxerga o que o objeto reflete. Então, para o objeto ser azul, ele refletiu a luz azul. Então, é bem simples. Um objeto azul reflete o azul. Um objeto vermelho reflete o vermelho. Um objeto laranja reflete o laranja. Só que a luz branca, ela tem dentro dela 7 cores, né, velho? E aí, o que aconteceu com as outras 6? Elas foram absorvidas. Então, um corpo azul é um corpo que absorve o amarelo, o vermelho, o laranja, o verde, o lilás e o violeta. Ele só reflete o azul. E assim sucessivamente. Um corpo vermelho, ele só reflete o vermelho. Então, ele absorve todas as outras cores. Então, os corpos coloridos é fácil de entender. E aí tu tem o branco e o preto. O que é o corpo branco? Então, se esse corpo é branco, eu ilumino ele com luz branca. Então, isso aqui, de novo vou representar para o preto. Então, aqui nós temos luz branca. Se o corpo é branco, ele não absorve nada, ele reflete tudo. Então, o corpo branco, ele reflete a luz branca que tu iluminou ele. Por isso que o branco é espetacular para se usar em dias quentes, porque ele é um péssimo absorvedor, ele é um excelente refletor. Então, ele esquenta pouco. Né? Claro que não existe o branco perfeito, tá, pessoal? Um pouco ele vai absorver, mas ele esquenta pouco, né? E o que é o preto? O inverso, né? Eu ilumino esse corpo com luz branca. E aí esse corpo é preto. Bom, se esse corpo é preto, o que ele reflete? Nada. Ele absorve toda a luz branca. Por isso que não tem flechinha aqui, né, de reflexão. Então, o corpo preto, ele não reflete. Ele absorve. Se ele não reflete, ele esquenta muito.
Ele é bom para ser usado no inverno, porque ele vai absorver. Claro que, de novo, né? Não existe o branco perfeito e não existe o preto perfeito. Mas, se existisse um preto perfeito, nenhuma luz atravessaria ele, nenhuma luz seria refletida por ele. Ele absorveria tudo que nele incide. Tá, então tu nota, isso aqui não é difícil. Não é. Aonde que eles podem complicar com isso aqui? Quando eles fazem corpos coloridos iluminados com luz monocromática. Então, olha só. Pega o verso aí da tua folha, tá? Vou criar um espaço em branco aqui. Então, vou limpar. Vou pegar um quadro branco, tá? Eles adoram fazer isso que eu vou explicar agora com a bandeira do Brasil. Então, olha só. Ele já testa, né, se tu sabe as cores da bandeira do Brasil. Então, eles vão dizer assim, ó, eu peguei uma bandeira do Brasil, que é um retângulo, né? Nossa, ficou horrível, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, já que estamos no... Vamos usar a tecnologia. Muito melhor. Tá, e daí? O que nós temos, né? O retângulo, temos o losango, e aí depois a gente tem a esfera, tem a faixinha e o escrito. Quantas cores a bandeira do Brasil tem? Muito cuidado. A bandeira do Brasil só tem 4 cores. E as 4 cores da bandeira do Brasil são cores primárias. O Brasil não tem a cor preta. Tem um monte de bandeira do Brasil errada, aonde o ordem e progresso escritos aqui na faixa está em preto. O ordem e progresso deve ser escrito no mesmo tom de verde que tu tem aqui, tá? Então, o mesmo tom de verde de fora é usado para escrever a bandeira do Brasil. Então, a bandeira do Brasil é verde, é amarela, é azul e é branca. Não tem outra cor na bandeira do Brasil. Só que essas cores, elas só são vistas quando a bandeira do Brasil é iluminada com luz branca. Aí a questão vai te dizer assim, ó, eu peguei a bandeira do Brasil, eu coloquei a bandeira do Brasil numa sala escura e eu vou iluminar a bandeira do Brasil com luz verde. Tudo bem que esse verde que eu tenho aqui disponível não é nem parecido com o tom da bandeira do Brasil, né? Porque o tom da bandeira do Brasil é o verde original, que é bem mais escuro. Então, o que vocês têm que anotar aí na folha, tá? Eu estou iluminando a bandeira do Brasil com luz verde. Então, tu tem que imaginar que a bandeira do Brasil está numa sala escura, não existe nenhuma outra fonte luminosa e tu está iluminando ela com luz verde. Aí o que acontece aqui, pessoal? Não é aquarela, não é mistura de cores, tá? Aí tem gente que começa a fazer assim, ó, tá? Se eu pegar as tintas que eu tenho aí em casa e se eu misturar o verde com o azul, que cor que sai? Não é assim a física ótica. O que tem que pensar? Tem que pensar o seguinte, ó. Essa parte aqui da bandeira, que cor que ela é? Essa parte aqui da bandeira é verde, né? Quando tu ilumina a bandeira com luz branca, essa parte aqui é verde, beleza? Beleza. O que é o verde? O verde, ele é verde porque ele reflete o verde e ele absorve as outras cores. Então, se tu iluminar a bandeira do Brasil com luz verde, o que ela vai fazer? Ela vai refletir o verde onde ela é verde. Então, essa parte que é verde vai continuar sendo verde. Então, o primeiro truque, ó, quando tu bota um corpo colorido numa sala escura e tu ilumina esse corpo com a mesma cor que ele tinha originalmente, a cor continua. O que é verde continua verde, porque vai refletir o verde. Então, essa parte aqui vai continuar verde. Aqui dentro, que cor que eu tinha? Bom, aqui dentro do losango eu tinha amarelo. Por que o corpo amarelo é amarelo? Porque ele absorve todas as cores, incluindo o verde. E ele só reflete o amarelo. Aí imagina, tu tá numa sala escura, a única fonte luminosa que tu tem é o verde. E aí tu ilumina um corpo amarelo com luz verde. Tá, mas o que o amarelo faz com o verde? Absorve? Então, o que é amarelo vai ficar preto. Tudo isso aqui, ó, vai ficar preto. Tudo isso aqui vai ficar preto. Então, qual é que é o truque, tá? Quando tu pegar um corpo colorido e colocar numa sala escura, o que for da mesma cor, continua da mesma cor. E o que for de outra cor, fica preto. Né? Que cor que é a bola? A bola é azul. A esfera é azul. Tá, mas o que o azul faz com o verde? Absorve. Então é o mesmo raciocínio. Isso aqui também vai ficar preto. E o branco? Ah, aí que tá, né?
O que o branco faz? O branco reflete qualquer coisa. O branco reflete tudo que tu botar nele. Então, se tu iluminar a bandeira do Brasil com luz verde, o branco vai ficar verde. Então, aqui vai ficar verde. E as estrelinhas que vai ter ali no meio também vão ficar verde. Então, isso aqui vai ficar uma faixa verde. Aí, uma pergunta legal é o seguinte, ó. Tu conseguiria ler a ordem e progresso iluminando a bandeira do Brasil com luz verde? Não. Porque o ordem e progresso é uma faixa branca escrito em verde. Aí o branco, né, o fundo branco vai ficar verde e o ordem e progresso vai continuar verde. Então tu vai enxergar só uma faixa verde aqui. Para ti ler o ordem e progresso, tu teria que iluminar com uma outra cor, por exemplo, com uma cor amarela. Aí o branco ficaria amarelo e o verde ficaria preto. Aí tu ia ver uma faixa amarela com ordem e progresso escrito em preto, tá? Então, se tu iluminar a bandeira do Brasil com luz verde, ela vai ficar só de duas cores. O que é verde continua verde, o que é branco vira verde e todas as outras cores viram preto. E assim vai, tá? Se tu iluminar a bandeira do Brasil com luz amarela, o que é verde vai ficar preto, o que é azul vai ficar preto, o que é amarelo continua amarelo e o que é branco vira amarelo. Tá? Não façam soma de cores, tá? Não é pintura isso aqui, não é Pablo Picasso. Ah, se eu misturar verde com azul sai amarelo. Nada a ver, não é isso, tá? É física ótica. Beleza? Vamos voltar lá para o livro. Vira a página. Espelho plano. Espelho plano, ele é sapeca, tá? Ele é bem fácil de explicar, tá? E aí, justamente por isso, ele é meio desprezado. Quanto tempo vocês vão levar para estudar espelho plano em casa? Sei lá, leva 10 minutos. Em 10 minutos, tu estuda tudo o que tu precisa saber sobre espelho plano. Mas isso não quer dizer que as questões vão ser fáceis. Vocês já pegaram a mãe em física, que quanto mais fácil é um conteúdo para explicar, às vezes, né, as questões são as mais complexas. O espelho plano é um instrumento óptico feito para produzir reflexão especular da luz. Tá vendo aqui, ó? O que é uma reflexão especular? Que é só feita por espelhos ou, né, superfícies muito polidas, tipo água, tipo, né, sei lá, um corpo de prata. Se tu tem um monte de ondas incidentes paralelas, isso aqui se chama trem de ondas, ó. Se tu tiver um trem de ondas paralelos, os raios incidentes, os raios refletidos também serão paralelos. O que é uma reflexão difusa? Tudo produz reflexão difusa, tá? O teu rosto produz uma reflexão difusa, a madeira produz... Tudo que tu olha que não for um espelho, a reflexão é difusa. O trem de ondas incidente continua sendo paralelo, mas os raios refletidos vão ser uma zona. Porque como a superfície ela é irregular, aqui, como a superfície é rugosa, os raios refletidos eles vão cada um para um lado. Então, tudo reflete a luz, mas somente o espelho reflete a luz de maneira especular. O resto todo reflete a luz de maneira difusa. O espelho só tem duas leis. Primeira lei, o raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares, quer dizer, eles estão no mesmo plano. E o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Até aqui no ângulo, podem colocar aqui, né, aquilo que a gente usa em matemática, né, um acento circunflexo aqui que representa o ângulo. Né? O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Como assim? Assim, ó. Imaginem vocês um raio luminoso vindo do espaço sideral. Tá? Esse raio ele vai bater exatamente aqui no espelho. Então eu tenho um raio aqui. Tá, ficou bem tortinho, né? Porque o raio ele tem que ser, né? Vamos tentar fazer uma linha aqui. Ó. Vocês podem fazer com a régua aí. Ó. Ia, que bonito. Vocês têm um raio. Esse raio ele está vindo do espaço. Esse raio ele se chama raio incidente. Esse cara é o RI, é o raio incidente. O raio incidente ele forma com a normal um ângulo chamado ângulo de incidência. Aqui a gente chegou numa parte bem perigosa, tá? Por convenção, nunca se mede o ângulo entre o raio e a superfície do espelho. Esse ângulo aqui, para a física, ó, ele não interessa. Tu não usa esse ângulo. Então, a gente sempre vai traçar uma linha que forma 90 graus com o espelho.
Essa linha é a velha amiga de vocês, normal. Qualquer coisa que forma 90 em física se chama normal. Então, se o espelho é horizontal, a normal é vertical, né? Se o espelho for vertical, a normal vai ser horizontal. Ela tem que formar 90 com o espelho. Qual é a lei do espelho? Cara, reflexão especular, ó. O raio vai ser refletido. Tá, então se o raio for refletido, ele vai ser refletido exatamente no mesmo ângulo. Então esse raio aqui vai fazer isso aqui e vai embora. Né? Que raio que é esse aí? Esse é o raio incidente, é o raio refletido. Então esse raio está voltando. Ele é o RR, ele é o raio refletido. E ele forma um ângulo aqui com a normal chamado de R, ângulo de reflexão. O I e o R sempre serão iguais. Entendeu? É isso que tem que saber de espelho plano. A normal, o raio refletido e o raio incidente são coplanares e o I é sempre igual ao R. A partir disso, todas as leis do espelho plano acontecem. A maioria das questões são sobre imagem. Então, olha só. Vamos para cá. Copia ali. Qualquer coisa depois volta ali no vídeo, né? Vou apagar. Bom, quais são as características da imagem num espelho? Primeiro, a imagem será sempre virtual. Por quê? Porque a imagem, ela se forma atrás do espelho. Na realidade, quando a gente fala atrás do espelho, é porque não tem como desenhar, né? Mas ela se forma dentro do espelho. Essa imagem, ela é virtual. Se ela é virtual, ela não pode ser projetada. E pelo fato de ela ser virtual, ela é uma imagem direita. Então, olha só. Ah, eu tenho um menininho aqui com a camisa escrito física. Tá. E aí esse física aqui, ele saiu invertido. Não, isso não é uma imagem invertida. Imagem invertida em física é de cabeça para baixo. Então, olha só. Quais são as características dessa imagem, tá? Essa imagem, ela é igual. O que quer dizer igual? Vocês vão ver depois em espelhos esféricos. Ela não é nem maior, nem menor. Ela é igual. O A de um espelho esférico vale 1. Já deixem anotado aí, depois vocês vão entender melhor. O que é A? Aumento. O espelho plano, ele não aumenta nem diminui. Ele é plano. Então, o A dele é 1. O tamanho do objeto e o tamanho da imagem sempre serão iguais. Então, esse é o objeto, essa é a imagem. Essa imagem é virtual. Toda a imagem virtual é uma imagem direita ou direta. Então, essa imagem é direita ou direta. Depende do livro, ele usa direita, depende do livro, ele usa direta. Tá? Eu prefiro direita. Já grava na cabecinha. Toda imagem virtual é uma imagem direita. Qual é a outra lei do espelho? Tá? As distâncias são sempre iguais. Se essa distância aqui do objeto até o espelho vale x, a distância da imagem até o espelho também vale x. Então, olha só, vamos dar uma ampliada aqui nesse espelho, tá? Vou desenhar aqui na frente, ó, vai me acompanhando aí. Qualquer coisa, chame no chat. Vamos desenhar uma letra F de física, tá? Como que se faz a imagem do espelho? Tem gente que tem dificuldade nisso. Ah, eu nunca sei como é que o F fica. Na realidade, gurizada, é só pensar em distâncias, tá? É só pensar assim, ó. Divide o F em pontos, tá? Pensa só, tu tem um ponto aqui e tu tem um ponto aqui, no início e no fim. Aí tu tem um pontinho aqui no meio, tu tem um pontinho aqui. Cara, cada pontinho desses vai formar uma imagem. O que diz a lei? A distância é a mesma. Então, olha só, vou mudar a cor aqui. Se esse primeiro ponto ele tá perto do espelho, a imagem dele vai estar perto do espelho. Então, essa vai ser a imagem desse ponto. Então, esse ponto aqui, ele está perto do espelho. Esse ponto aqui, ó, ele está mais afastado do espelho. Tá vendo? A distância que esse ponto está do espelho é uma distância maior. Então, aonde que vai estar a imagem do ângulo aqui, do ângulo de 90 da letra F? Vai estar para trás, né? Vai estar aqui assim, ó. E assim sucessivamente. Então, o F vai ficar assim. Ah, prof, então esse F é invertido. Não é invertido, porque ele não é de cabeça para baixo. O que acontece aqui, ó?
o objeto e a imagem não são sobreponíveis. Eles não são sobreponíveis. Não dá para te colocar um em cima do outro. E aí existe um termo para isso. Aliás, até em química, vocês estudam uma isomeria que é assim. Você lembra naquelas isomerias de posição que vocês têm? Os famosos enantiômeros. Essa imagem aqui, ela é enantiomorfa. Enantiomorfa. Isso se chama enantiomorfismo. O enantiomorfismo não é uma inversão, é apenas o objeto e a imagem não sendo sobreponíveis. Só isso, tá? Beleza? Então a imagem é sempre igual, é sempre virtual, é sempre direita. O aumento vale 1, a imagem não aumenta nem diminui. E ela é enantiomorfa. Agora vem a parte mais importante da aula, tá? Isso aqui, que é o traçado do raio luminoso, é o que resolve 90% das questões que eles pedem de espelhos, que eles cobram de espelhos. Quando eu for fazer o traçado do raio luminoso, qual é a lei que eu tenho que respeitar? Cara, eu tenho que respeitar a lei que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre são iguais. Então, olha só. Aqui eu tenho um objeto. Tá? Então, vamos preenchendo. Aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho um observador. Tá? O observador, ele é sempre representado por esse olhinho, que depois vocês vão ver, a gente faz um Vzinho, que é o observador. Primeira coisa, né, gurizada? O observador, ele recebe raio, pelo amor de Deus. Os observadores, eles são receptores. Por que a gente enxerga? Porque os objetos refletem a luz. Então, tu nunca pode fazer o raio luminoso saindo do observador. O raio luminoso ele sai do observador e vai para o objeto. Não, isso aqui não seria um olho, isso aqui seria uma lanterna. Os nossos olhos, eles são receptores luminosos. O Enem já cobrou isso várias vezes. Aonde que está a imagem do objeto? A imagem do objeto forma-se atrás do espelho. Tá vendo aqui? Tá, mas e se o objeto não está na frente do espelho? Por exemplo, esse desenho que eu fiz aqui, ele existe na vida real? Pode um objeto estar aqui, um observador está aqui, o espelho está aqui no meio e um vê o outro? Claro, faz esse teste aí hoje, né? Bota um espelho na diagonal contigo e bota um objeto lá na outra diagonal. Vai ter um raio luminoso que vai sair do objeto, vai bater no espelho e vai vir para ti. Tá, mas então como é que eu faço isso? É simples, é só não se atrapalhar. A imagem do objeto está sempre para trás do espelho, mesmo que ele não esteja na frente do espelho. Tá, mas aí como é que eu faço? Tu prolonga o espelho. Então, olha só. Aqui nós temos o espelho. Então, eu vou prolongar o espelho. Por quê? Porque a linha que faz o objeto ir para trás do espelho sempre tem que formar 90 graus com o espelho, ou com o prolongamento do espelho. Então, se o objeto está aqui, ó, tá vendo? Vai ter uma linha aqui que forma 90 graus com esse prolongamento, vai preenchendo aí o livro, por favor. E aí, na mesma distância aqui, vai estar a imagem do objeto. A imagem do objeto vai estar aqui. Se essa distância vale x, essa distância vale x. Essa é a lei do espelho. Tá, e agora, olha o que eu tenho que fazer. Agora tu vai pegar a tua régua e tu vai traçar uma linha reta entre o observador e a imagem. Só não faz o risco ainda, tá? Porque tem uma maneira correta de fazer o risco. Então, como aqui agora eu tenho essas linhas prontas, vai ficar bem fácil de fazer. Vai ficar mais fácil até do que quando o cara dá aula no quadro. É só eu fazer uma linha reta, ó, que vai desse objeto até essa imagem. Tá vendo? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer a noção, né? Aonde que o observador vai ver a imagem. Só que agora, como é que é o certo de fazer essa linha? Bom, agora o certo é fazer o seguinte, ó, por isso que eu falei para te não copiar. Isso aqui que eu fiz é a volta do raio, né? Eu já vou fazer uma outra linha aqui, ó. Uma linha que vai do observador até exatamente esse ponto aqui, ó. Tá vendo? O que eu formei aí, ó? Triângulos semelhantes, né? Então, o que acontece? Olha só. O raio luminoso, ele sai do objeto, ele sai desse objeto, ele bate exatamente nesse ponto do espelho, então esse é o caminho que ele está fazendo, e aí ele bate no espelho e ele vem para cá. Ó. E ele é refletido pelo espelho e enviado para o observador.
Então, por que eu falei para vocês esperarem para fazer essa linha? Porque o certo é essa linha aqui, ó, na parte de trás, ela ser uma linha pontilhada. Né? Atrás do espelho, a gente sempre faz pontilhado, tá? Se acostumem, porque essa linha atrás do espelho, ela não existe. Então, isso aqui é o caminho real do raio, tá vendo? O raio sai do objeto, ele bate no espelho, ele é refletido de maneira especular e ele é enviado para o observador. Como é que eu sei que esse desenho está certo, né? O que prova que o meu desenho está perfeito? Bom, se eu traçasse aqui uma linha, né? Bem aqui onde o raio bateu. Como é que é o nome dessa linha? Anormal. E eu pegasse um transferidor e eu medisse este ângulo e este ângulo, esse ângulo seria o ângulo de incidência e esse ângulo seria o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vão ser iguais. Então eu respeitei a única lei que eu tenho que saber do espelho. Então isso é o traçado do raio luminoso. Isso é a coisa que mais cai, tá? Se não deu tempo de copiar e dar um print na tela aí, vou dar um tempinho para vocês darem um print. E aí peguem o verso da folha aí, vamos brincar um pouquinho. Beleza? Olha só. Vamos usar um quadro branco. A partir disso, gurizada, as questões elas são infinitas, tá? Porque é tudo geometria. Então, olha só. Eu tenho um espelho aqui, ó. Vou fazer um espelho vertical, tá? Bem simples. Fazer a mais simples que tem. Então, eu tenho um espelho vertical. O espelho sempre vai ter umas aspinhas atrás, né? Para representar o fundo do espelho, a parte não reflexiva do espelho. Tá. Daí aqui eu coloco um objeto e aqui eu coloco um observador. Vou colocar o observador mais perto do espelho aqui, tá? Então, assim, o observador geralmente tem um pontinho aqui que é onde sai o raio, tá? Então, essa questão ela é bem fácil em prova. Por que ela é bem fácil? Porque o espelho é bem grande, né? Como o espelho é bem grande, tanto o objeto quanto o observador estão na frente do espelho. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bota na cabeça. O observador não olha para o objeto. O observador olha para a imagem do objeto. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu pego a régua, boto o ângulo de 90 ali, né? Caneta. O ângulo de 90. Eu meço essa distância aqui. Se essa distância for X, para a mesma distância atrás do espelho vai estar a imagem. Claro que aqui eu não estou medindo, eu estou fazendo a olho, mas tu aí pode medir. Né? Tá, e daí o que eu faço agora? De novo, uma linha reta que vai do observador até a imagem. Né? Essa linha reta aqui, eu vou fazer para me orientar. Ó. Ela deve ser contínua na parte da frente, então agora aqui eu consigo fazer bem direitinho. Né? Então aqui, ó, essa linha aqui ela é contínua aqui e na parte de trás ela é pontilhada. Por que ela é pontilhada? Porque na realidade ela não existe. Ela só é uma linha de orientação. Beleza? O que é isso? É a ida ou é a volta do raio? É a volta. E essa linha contínua é a parte refletida, né? Então eu tenho que fazer uma flechinha para cá, ó, o observador recebe. E agora eu tenho que fazer a ida. Então, o raio luminoso sai do objeto, bate exatamente nesse ponto ali e é refletido pelo observador. Esse é o traçado do raio luminoso. Esse desenho cai um monte em prova, tá? Vocês não podem ter dúvida nesse desenho. Aí tu vê o que acontece aqui, ó. Tu forma dois triângulos semelhantes, ó. Esse triângulo e esse triângulo são semelhantes, são iguais. Então tu consegue fazer vários cálculos, tu consegue calcular essa distância, tu consegue calcular o comprimento do raio usando Pitágoras. Aqui eles são muito inventivos, tá? As questões viram matemática. Beleza? Então dá um print aí na tela, tá? Dá um print aí na tela e vamos voltar lá pro livro. O que acontece agora, tá? Eu vou pular essas duas partes aqui da translação e da imagem entre dois espelhos, tá? Eu vou direto para a parte no rodapé aqui. A galera confunde direto traçado do raio luminoso com campo visual, tá? Isso aqui, bom, quem quer fazer URGS, tá? A URGS ama isso aqui, tá? Vocês vão ver aí nos temas quantas questões tem da URGS disso.
O campo visual, ele é parecido com o traçado do raio luminoso, só que ele é o contrário. O que que acontece, tá? Então prestem bem atenção e já peguem uma régua aí. Esse conteúdo sem régua vira uma lasanha. No dia da prova, tem questões da URGS, tá? Que se vocês errarem 2, 3 milímetros, tu erra a questão. No dia da prova, vocês vão usar a identidade de vocês como régua. Então, olha só, não copiem nada do que eu vou fazer agora, só prestem atenção. Depois eu vou mostrar o que é para copiar, tá? Relaxa. Tu tem um observador aqui, ó. E aí tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Qual é que vai ser a pergunta da questão? Quais desses objetos serão vistos por reflexão através do espelho? Em outras palavras, esse observador enxerga as imagens de quais desses objetos? Daria para resolver isso aqui pelo que eu acabei de ensinar, por traçado do raio luminoso? Claro que sim. Olha só, não copie. O A está aqui, tá? Eu prolongo o espelho. Tá, então, essa é a distância que o A está do espelho, aqui do prolongamento. Então, para a mesma distância para aqui, vai estar o A'. Essa é a imagem do A. Tá. Aí, olha só. O que eu faço agora? Uma linha reta do observador até o A. Tá vendo? Mano, essa linha aqui, ó, ela não tá batendo no espelho, né? Tá vendo? Aqui não tem espelho, o espelho tá aqui. Então, é claro que esse observador não vai conseguir enxergar o A. Porque para ele conseguir enxergar o A, o espelho tinha que, no mínimo, vir até aqui. Esse espelho é muito pequeno para ele ver o A. Aí eu teria que fazer a mesma coisa com o B, a mesma coisa com o C, a mesma coisa com o D, com o E, com o F. Nossa, tu vai levar... Tem questões com 20 objetos. Aí a prova acabou e tu ainda tá fazendo o desenho do espelho. Então, o que tu faz no campo visual? Tu inverte o processo. Vou limpar. Olha só. Como no campo visual eu tenho múltiplos objetos e apenas um observador, em vez de ficar colocando os objetos para trás do espelho, eu coloco o observador para trás do espelho. Então, olha só que legal. O observador está na frente do espelho? Não. Né? Se eu tentar passar uma linha do observador para o espelho, vai dar um ângulo. Então, o que tu faz? Prolonga o espelho, aumenta o tamanho do espelho, prolonga o espelho, beleza? Tá, aí tu tem que pegar a tua régua e medir, né? Uma linha que faz o observador ir para trás do espelho, vamos fazendo junto aí. Então aqui eu vou ter uma linha, opa, deixa eu fazer uma linha, que aqui eu fiz uma coisa, linha bonita. Aqui, ó. Eu vou fazer uma linha que vai do observador aqui, ó, formando 90 graus com o espelho, né? Essa linha é a distância que o observador tá do espelho. O que eu tenho que fazer? Botar essa mesma distância para trás. Então, aqui eu vou ter que fazer a olho, né? Então, na mesma distância para trás do espelho, vai estar mais ou menos aqui assim, aí tu vai ter que medir, né? Estou fazendo a olho aqui, mas não dá nada, porque eu coloquei os pontos bem longe, aí não tem como ter confusão aqui. Então, aqui eu vou ter o observador linha. O observador que está atrás do espelho. E aí, olha só, o que determina o campo visual? O tamanho do espelho, né, pessoal? Se o espelho for muito grande, se o espelho for muito pequeno, é isso que vai determinar o campo visual. Então, o que eu faço agora? Eu pego a minha régua e eu traço do observador linha pelos cantos do espelho. E aí eu vou formar uma coisa chamada cone visual. Então, olha só, eu pego uma linha aqui, ó, que sai desse observador e passa bem pelo cantinho do espelho ali, tá vendo? Ó? Faço com a régua. E aí eu pego uma outra linha aqui, ó. Opa, não era essa aqui, é outra. Aí eu pego outra linha que sai daqui e passa por esse canto aqui do espelho, ó, tá vendo? O que eu formei? Eu formei uma coisa aqui, ó, chamada cone visual. Tudo que tiver dentro desse cone visual, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, né, canetar. Isso aqui, ó, é o cone visual. Tudo que tiver dentro desse cone visual vai ser visto pelo observador através do espelho. É bem legal de fazer. Então, olha só, cuidado que às vezes eles incomodam com essa parte aqui, tá? Até vou pintar de preto, ó. Tem questões que colocam pontos aqui assim, ó. E aí pede assim, ó. Esses pontos aqui, o ponto J, o ponto L, vão ser vistos? Não, né? Porque esses pontos, eles estão atrás do espelho, tá?
O cone visual, tu sempre tem que pintar do espelho para frente. Tu nunca pinta atrás do espelho, porque atrás do espelho ninguém vê, né? Tu não vê o que está atrás do espelho da tua casa, a não ser que tu seja a Alice atrás do espelho. Então, esses pontos aqui, tu não enxerga, tá? O cone visual é sempre do espelho para frente. Então, tu não vai ver o A, não vai ver o B, não vai ver o F, né? Tu vai ver apenas o que tiver dentro daquele cone visual. Não é difícil, tá? Mas tem questões que são bem chatas a respeito disso, tá? Eles colocam um espelho formando um ângulo, eles fazem muita coisa, tá? E aí tu tem que fazer o te vira nos 30. Beleza? Então copia aí. Qualquer coisa tira um printzitos da tela. Pode mandar dúvida também, não tem problema. Agora vamos para a parte mais técnica, que é a translação e a imagem entre dois espelhos. Isso aqui realmente não cai muito, tá? A coisa mais importante foi o que eu acabei de explicar. Então, deixa eu limpar. A translação, cuidado para não confundir translação com rotação, né? Eu acabei de dar aula de momento para vocês esses dias. O que é translar? Né? Translar não tem nada a ver com rotar, a geografia nos atrapalha. Translar é mudar de posição. O espelho transa quando ele muda de posição. Então, olha só, eu deixei para vocês aqui um papel quadriculado no livro que não tem como errar. Vão preenchendo junto comigo. Tu tem um objeto e tu tem um espelho. Qual é a distância que o objeto está do espelho? 1, 2, 3 quadradinhos. Beleza. Aonde que está a imagem? 3 quadradinhos para trás do espelho. Então, 1, 2, 3. Aqui está a imagem do objeto. Letra I. Imagem. Vamos translar o espelho. Translar o espelho é mexer no espelho. Cuidado que eu já vi várias pessoas chegarem em casa depois, né? Agora que vocês já estão em casa, enquanto a gente está na aula, né? Chega em casa depois e não prestam atenção nesse momento e vão estudar e não entendem o que fizeram. Olha só. É o mesmo espelho que vai ser levado para trás. Eu posso, né? O que é translar? É mudar de posição. Então eu posso fazer uma translação aproximando o espelho ou posso fazer uma translação afastando o espelho. Então eu vou pegar esse espelho e eu vou levar ele para trás. Quantos quadradinhos? 2 quadradinhos. Então olha só. É o mesmo espelho que foi translado. Esse espelho que estava aqui, ele sofreu uma translação horizontal, né, e ele se afastou do objeto. Beleza? Tá. Qual é a distância agora que o espelho está do objeto? O objeto ficou parado. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tá, então onde é que vai estar a nova imagem? 5 quadradinhos para trás dessa posição aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está a imagem. Então, vamos chamar essa imagem de imagem linha. Então, aqui assim vai estar a imagem linha do objeto. A nova imagem do objeto. Tá, e aí qual é o fenômeno? Tá? O que aconteceu, professor? Não vi nada demais. Ah, é? Então, olha só. Qual é a distância que o espelho translou? Qual é a distância que o espelho andou? 2 quadradinhos, né? Essa distância a gente chama de... tem várias, né? Vários livros, tá? Eu gosto de chamar de D. O que é D? A distância que o espelho translou. Olha, por isso que eu fiz o papel quadriculado. Olha a distância que você tem entre a imagem nova e a imagem velha. Tá vendo? O espelho andou 2 quadradinhos e a imagem andou 1, 2, 3, 4. Isso a gente chama de X. X é a distância que a imagem anda. X é igual a 2D. A imagem anda o dobro do espelho. Ah, professor, mas por que não entendo isso? Porque o raio luminoso vai e volta. Como o raio luminoso ele vai e volta, né? Como o raio luminoso sai do objeto, ele bate e vai para o observador, tu vai ter sempre um efeito dobrado. Então, o espelho se mexe pouco, ao mesmo tempo que a imagem se mexe muito. E, olha o que eu acabei de falar, ao mesmo tempo.
né? Porque a imagem não some e depois aparece de novo. Então, se esse espelho andou aqui, ó, 1 metro, no mesmo tempo que o espelho anda 1 metro, a imagem anda 2 metros, o tempo é o mesmo. O que isso indica? Uma diferença de velocidade. Então, a velocidade da imagem dentro do espelho é o dobro da velocidade do espelho. A imagem anda com o dobro da velocidade do espelho. Copia aí. Só que assim, ó, gurizada, vocês sabem que velocidade, distância, tudo isso é relativo, né? Vocês se lembram das primeiras aulas. Tudo depende do referencial. Então, olha só, pega o verso da folha de novo, tá? Vou fazer um exemplinho aqui, porque tudo depende da pergunta, tá? Vou limpar. Olha só. Vocês têm um espelho. Espelho plano. Tu tem um objeto na frente do espelho. Aqui tu tem um objeto. Esse objeto vai se aproximar do espelho. Notem que agora eu não vou fazer o espelho andando, vou fazer o objeto andando, tá? Então, objeto, espelho. VOE é 10 metros por segundo. O que é VOE? A velocidade do objeto em relação ao espelho. A velocidade precisa de um referencial. Então, o espelho em relação ao chão está em repouso. Então, o objeto em relação ao espelho tem 10 metros por segundo. O objeto está se aproximando do espelho. Aonde que está a imagem desse objeto? Está lá dentro do espelho, né? Na mesma distância para trás, aqui está a imagem do objeto. Se o objeto se aproxima do espelho, é claro que a imagem também se aproxima do espelho, né? Se tu der um passo para frente na direção de um espelho, tu vai ver a tua imagem dando um passo para frente na direção do espelho. Quanto vale a VIE? O que é VIE? A velocidade da imagem em relação ao espelho. Gurizada, a VIE vai valer 10 metros por segundo, não vai valer 20. Ah, professor, mas tu falou antes que a imagem é o dobro do espelho. Mas nesse caso, o espelho está parado, quem está andando é o objeto, então muda o exercício. E eu estou mudando o referencial. O objeto em relação ao espelho tem a mesma velocidade da imagem em relação ao espelho. Tá, mas é onde que está o dobrado? Ah, o que a gente estuda em física, né? Se um corpo se mexe contra o outro, imagina 2 carros vindo um contra o outro, eles se chocam, eles colidem, a colisão é forte ou fraca? É forte pra caramba, né? Porque as velocidades se somam. Então, neste exercício, existe uma velocidade que é o dobro, que é o VOI. O que é o VOI? A velocidade do objeto em relação à imagem. A velocidade do objeto em relação à imagem é de 20 metros por segundo. Então, cuida com isso, tá? Tudo depende da pergunta. O objeto em relação ao espelho e a imagem em relação ao espelho tem a mesma velocidade. Agora, o objeto em relação à imagem é o dobro. Beleza? Copia aí que esses exemplos são bem importantes para resolver o que vem pela frente. Muito bem. Vou limpar. E a última coisa que a gente tem que saber de espelhos é a imagem entre 2 espelhos angulares. Aqui é bem técnico, tá? É uma fórmula. Realmente não cai muito. Faz tempo que eu não vejo uma questão de espelhos angulares. O que eu estou mostrando para vocês aqui na foto, né? Essa foto que tem no livro aqui que eu peguei de Google. Esses 2 espelhos estão no ângulo de 90, aqui assim, né? Eles estão bem afastadinhos aqui, mas o ângulo é para ser 90. Então, o que acontece? Imagina que tu tenha 2 espelhos aqui, né? Então, aqui são 2 espelhos e esses 2 espelhos formam um ângulo entre eles e no meio desses 2 espelhos tu coloca um objeto. Dependendo do ângulo entre os espelhos, tu vai ver múltiplas imagens desse objeto. São aqueles parques de diversões que tem aquelas casas de espelhos, né? Antigamente tinha muito isso. Hoje em dia não tem muito, mas se você for no Museu da PUC, tem. O número de imagens, ó, esse N aqui é o número de imagens. O número de imagens que a gente vai enxergar, que a gente vai ver, depende do ângulo entre os espelhos. Então, vai ficar 360 dividido pelo alfa. Então, o alfa é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Então, imagina, sei lá, que esse alfa aqui ó, seja de 30 graus, tá?
Cara, 360 dividido por 30 dá 4, menos 1 dá 3. Tu vai ter 3... viajei aqui, eu pensei no ângulo de 90, tá? Apaga. Imagina que esse alfa seja de 30 graus, tá? 360 dividido por 30 dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então, tu veria 11 imagens desse objeto. Teria 5 objetos aqui, mais 5 objetos aqui, mais um objeto no vértice. Então, tu vai ter 11 imagens desse objeto. Claro que ele nunca vai pedir para vocês desenharem essas 11 imagens, porque fica muito difícil. A única coisa que eles cobram com mais incidência é se o ângulo aqui for 90, tá? Que é o desenho que eu fiz aqui, ó. Então, olha para esse desenho aqui, ó. Tu tem aqui uma pizza. Tá vendo? Uma fatia de pizza. Parece que tem um risquinho aqui no meio, mas esse risquinho é só um erro de impressão aqui, tá? É uma pizza só, tá? Uma fatia de pizza. E aí o que acontece? Essa fatia de pizza tem 2 calabresas. Então, como o ângulo é 90, 360 dividido por 90 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Então, tá vendo? Ó? Aqui tu tem a primeira imagem da fatia de pizza, ó, tá vendo 2 calabresas aqui. Aqui tu tem uma imagem no vértice, 2 calabresas aqui. E aqui tu tem a última imagem do outro lado do espelho aqui. Então, tu tem uma fatia de pizza e 3 imagens da mesma fatia de pizza. Então, o número de imagens depende do ângulo entre os espelhos. E esse menos 1 aqui, ó, porque tu tem que descontar o objeto, tá? Nesse desenho, tá vendo que a pizza ficou montada? Por isso que é legal o ângulo de 90, né? Parece que a pizza tá inteira. Quantas imagens tu tem da pizza? 3. Mas quantas fatias de pizza tu enxerga aqui? 4, porque uma delas é o objeto. Então, esse menos 1 tu desconta o objeto, tá? Por isso que tem o menos 1 na foto. Beleza? E acabou o espelho plano. Era isso de espelho plano. Agora nós vamos para espelhos esféricos. Aí é um pouco mais técnico, tá? Aí precisa régua, precisa fazer desenho. Vamos lá. Então, deixa eu limpar. Vamos trocar de página. Os espelhos esféricos, eles não são muito importantes no nosso dia a dia, tá? Na realidade, a grande importância de espelho esférico é para entender lentes, tá? Lentes aparecem em provas muito mais que espelhos. Por quê? Porque é física do cotidiano, né? Eu, por exemplo, agora estou dando aula usando óculos, então eu preciso de uma lente. O espelho esférico, quando que a gente usa ele? Tu vai ver espelhos esféricos naqueles estojos de maquiagem, né, meninas? Que tem um espelhinho de aumento ali para te fazer maquiagem. Ou lá nos edifícios garagem, que a gente usa aqueles espelhos convexos para ampliar o campo de visão. Mas ele é muito menos usado na vida real do que lentes. Só que o espelho esférico é pré-requisito para entender lentes. Então, assim, não tem como tu entender lente sem antes entender espelho esférico. Por isso que o estudo disso aqui é importante, tá? A próxima aula é uma sequência do que eu vou dar hoje. O espelho esférico ele pode ser 2 formatos, o côncavo ou o convexo. Faz uma conchinha com a mão, o lado de dentro, a palma da mão vai ser o lado côncavo e o lado de fora da mão é o lado convexo. Não dá para se confundir com isso, tá? Quando a gente toma sopa com uma colher, a gente toma sopa pelo lado côncavo, né? Tu não consegue tomar sopa pelo lado de fora da colher, que é o lado convexo. Por que o nome é espelho esférico? Porque todos eles vêm de uma esfera. Então, tu imagina aqui, ó, que tu tem uma esfera e essa esfera seja constituída de espelhos por fora e por dentro. Imagina uma esfera espelhada, né? Tipo uma bolinha, aquelas de enfeite de Natal, bem espelhada. Ela é feita de espelho por fora e feita de espelho por dentro. Se tu pegar uma serra e cortar uma calota dessa esfera, cortar uma parte dessa esfera, ó, o que tu vai formar aqui? Ó? Tu vai formar um espelho tanto côncavo quanto convexo. Se tu olhar para o lado de fora, né, se tu olhar para esse lado aqui, o espelho é convexo. Se tu olhar para esse lado aqui, o espelho é côncavo. O que essa esfera tem? Essa esfera tem um raio. Né? Aqui assim, ó, caneta. Toda a esfera tem um raio. É a distância do centro da esfera até a periferia. Então, isso aqui é o raio da esfera. Se vocês dividirem o raio por 2, exatamente na metade aqui, ó, existe um ponto chamado F.
Esse ponto F a gente vai falar bastante dele hoje. É a famosa distância focal. Depois vocês vão entender o que a distância focal faz. Então, a distância focal de um espelho é o raio do espelho, é o raio da esfera que ele veio dividido por 2. Tem provas que chamam o R de C, tá? Acostumem-se que a URGS, por exemplo, usa C, tá? Às vezes vai ser R, às vezes vai ser C. R é a mesma coisa que C. Então anota aí no teu livro, tá? R é o raio de curvatura e C é o centro de curvatura. Tem provas que chamam de raio, tem provas que chamam de centro. Vai te acostumando. Existem 2 tipos de sistemas, tá? Existe o sistema estigmático e existe o sistema astigmático. Quem tem astigmatismo aí vai entender bem direitinho o que eu estou explicando. O sistema estigmático é um espelho plano, é um olho normal. Um olho normal ele é estigmático. Para cada ponto objeto ele conjuga apenas uma imagem. Então, no sistema estigmático, um objeto dá uma imagem. No sistema astigmático, a imagem não é um ponto, a imagem é um borrão, né? Cada ponto vai conjugar várias imagens e essas imagens vão se sobrepor e aí a pessoa vê um borrão. Então, o espelho esférico, tá, gurizada? Ele tem que seguir as condições de nitidez de Gauss. Para acontecer isso, a curvatura dele é muito pequena. Ó, ele tem dimensões muito pequenas em relação ao raio de curvatura. Quer dizer, o raio de curvatura é muito grande comparado ao tamanho do espelho. Então, visualmente, ele parece plano. Por que eu estou explicando isso, tá? Vocês estão vendo os desenhos que a gente faz aqui, ó. A gente representa uma linha reta e aí só no final a gente dá uma entortadinha aqui nas pontas para dizer se ele é côncavo ou convexo. Por que a representação tem que ser assim? Por que não pode ser assim, que nem está vendo aqui, né? Cara, pega uma colher agora, pole bem a colher, deixa a colher bem limpa e te olha na colher. Tu não vai ter uma imagem nítida do que tu tá vendo, tu vai te ver todo borrado, porque a colher, a curvatura dela é muito grande. Então, a gente não estuda espelhos de curvatura grande, tá? Nossos espelhos, sempre a curvatura é pequenininha, por isso que a gente pode representar ele por uma linha reta. Peguem aí, meninas, no estojo de maquiagem de vocês, se vocês tiverem um espelho de aumento, e olhem para o espelho, ver se vocês conseguem ver que ele é curvo. Tu não consegue observar que ele é curvo, ele parece que ele é plano, né? Só no momento que tu olha ele, tu vê que tem alguma coisa estranha, tu vê que ele está aumentando, tá? Então, não estranhem os desenhos, tá? Essa explicação que eu estou dando é só para vocês entenderem por que o desenho correto é fazer ele reto e só com as pontinhas assim. Beleza? Bom, agora o espelho é dividido em 3 partes, tá? Os raios fundamentais, os casos e as fórmulas. Vocês têm que saber as 3 partes. Tudo que eu explicar agora, a gente vai usar depois em lentes. Então, vai treinando que o que tu usar para espelho agora, depois lentes, né, vai ser automático. Tanto espelhos quanto as lentes possuem 3 raios fundamentais. Qual é o primeiro raio fundamental? Todo raio incidente paralelo ao eixo principal reflete-se passando pelo foco principal. Tá? Como assim? Quando tu desenha um espelho, tu sempre vai fazer uma linha que corta o espelho no meio. Essa linha, claro que na vida real ela não existe, né? É uma linha virtual. Essa linha é chamada de eixo principal. É uma linha que corta o espelho no meio. Aí a gente pega um conceito emprestado da matemática. Como o espelho ele tem um formato parabólico, o ponto aonde o espelho corta o eixo principal é o V, é o vértice. Então aqui, ó, vai preenchendo o livro, nós temos o vértice do espelho. A gente viu que esse espelho ele é formado por uma esfera gigante, né? E aí essa esfera tem um centro, um raio de curvatura. Então aqui é o centro da esfera. Se eu dividir a distância por 2, eu tenho foco. Todos os espelhos vão ser assim. Então, aqui do lado já posso fazer. Ó. O espelho tem vértice, o espelho tem foco e o espelho tem centro. Pode fazer isso em todos os espelhos. Ó. Vértice, foco, centro. E assim vai. Todos os espelhos têm o vértice, tem o foco, que é a metade da distância, e tem o centro. O que é o primeiro raio fundamental?
todo raio paralelo ao eixo principal. Então, imaginem um raio vindo paralelo aqui ao eixo principal. Faz com a régua aí. Aonde que ele se reflete? Ele se reflete no foco. Ele se reflete passando pelo foco. Por isso que o espelho côncavo, gurizada, ele também vai ser chamado de espelho convergente. Tu vai ver depois que ele vai se assemelhar à lente convergente. Porque todos os raios, eles vão convergir para o foco. Quer ver? Olha só. Não copia o que eu vou fazer agora, porque senão vai ficar poluído, tá? E não quero que o teu livro fique poluído. Eu vou fazer um monte de raio aqui, ó. Qualquer raio que vocês imaginarem, ó. Ah, o raio vem aqui de baixo. Cara, se ele for paralelo ao eixo principal, ele vai para o foco. Tá vendo? Se vier um raio aqui, ó, ele vai vir para o foco. Ele vai passar pelo foco. Então, né, esse espelho aqui, ó, ele converge todos os raios paralelos para o foco. Então, vão ter questões que vão perguntar assim, eu quero fazer fogo utilizando um espelho. Para mim fazer fogo utilizando um espelho, qual espelho que eu vou utilizar? O côncavo ou o convexo? Tu vai ver que só pode ser o côncavo, né? E aonde que eu vou colocar o objeto que pega fogo? No foco. Porque no foco tu vai ter uma concentração de luz, tu vai ter uma concentração de raios. Então, aqui no caso do Sol, esse ponto aqui ele vai esquentar bastante. Por que eu não quis que tu desenhasse todos aqueles raios? Porque eu quero fazer um outro raio aqui para ti, ó. Aplicando-se o princípio da reversibilidade, se lembra os princípios da ótica geométrica? O caminho seguido pelo raio de luz independe do sentido, o princípio da reversibilidade. Então pensa comigo, tá? Se todo raio paralelo passa pelo foco, eu posso inverter esse raio, né? Todo raio que passa pelo foco volta paralelo. Então olha só, vamos trocar de cor aqui, ó, vamos pegar o verde. Se eu fizer um raio que passa pelo foco e bate no espelho, como é que esse raio vai voltar? Esse raio vai voltar paralelo. Então esse raio tu pode copiar, tá? Aí não fica tão poluído. Então, o raio paralelo passa pelo foco ou o raio que passa pelo foco reflete paralelo. Beleza? Como é que é no espelho convexo? Bom, no espelho convexo, o raio ele vai se espalhar, não vai se concentrar. O raio vem paralelo ao eixo principal e bate no espelho. Tá vendo? Tu usa o outro lado do espelho. O que que acontece agora? O espelho convexo, ele espalha o raio. Então, um pontilhado vem para o foco. Tá vendo? Por que isso aqui tem que ser pontilhado? Porque isso aqui está atrás do espelho. Atrás do espelho não existe. E aí, ó, na direção desse pontilhado, o raio vai ser refletido. Então, o espelho convexo, ele espalha o raio, ele não concentra o raio. É como se o raio tivesse se originando do foco. Então, tu nunca vai conseguir fazer fogo com o espelho convexo, né? Porque os raios vão se espalhar. Ó, de novo, não copia para não poluir, né? Imagina aqui, ó, um monte de raio chegando aqui, ó. Um monte de raio paralelo. Imagina que esse espelho esteja virado para o sol, né? Então, tá chegando infinitos raios paralelos. Cara, todos esses raios eles vão subir assim, ó, como se eles estivessem se originando do foco. Não interessa se for para cima ou se for para baixo, eles vão fazendo assim. Ó. Então eles vão se espalhando. Então tu nunca conseguiria fazer fogo com um espelho desses. E aí, claro, princípio da reversibilidade. Se todo raio paralelo volta no foco, né, volta passando pelo foco, o que que acontece se um raio, o que que acontece se um raio vier, né, como se ele fosse originado do foco? Então imagina o seguinte, né? Faz o pontilhado antes aqui, ó. Fazer aqui para baixo, ó. Então imagina um raio luminoso que está vindo, batendo no espelho. O prolongamento desse raio passou pelo foco, tá vendo? Então esse raio vai voltar paralelo. É só inverter a flechinha, né? O princípio da reversibilidade é inverter a flechinha. Ó, se todo raio paralelo passa pelo foco, todo raio que passar pelo foco volta paralelo. Se tu inverter essas flechinhas, tu vai ter o princípio da reversibilidade. Esse é o raio fundamental mais importante, o que mais cai em provas. É o primeiro raio. Qual é que é o segundo raio? Todo raio incidente que passa pelo centro de curvatura volta sobre si mesmo. Então, se tu tiver um raio que passa pelo centro de curvatura, ele vai voltar sobre ele mesmo, porque ele está incidindo em cima da normal.
Então, olha só, aqui, agora que eu posso usar a linha. Ó. Se eu tiver uma linha, tá, que passa pelo centro de curvatura e bate no espelho, ó, esse raio aqui, ele vai bater e voltar sobre ele mesmo. O caminho de ida é igual ao caminho de volta, porque ele está batendo em cima da normal. Se for um espelho convexo, prolongamento, né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Pega a tua régua, né? Então, vamos fazer uma linha aqui, ó. Um raio que tá vindo aqui assim, tá vendo? Ó? Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar a linha feita aqui em cima, ó, porque atrás do espelho não existe, né? Então, aqui, ó. Eu vou ter essa linha aqui, ó. Se eu continuasse essa linha, o que eu sei? Que o prolongamento dessa linha tá passando pelo centro. Então, agora, deixa eu apagar a outra aqui, ó. Ficou horrível aqui o prolongamento, né? Horrível. Deixa eu apagar esse prolongamento, vou fazer na mão mesmo. Então, se um raio luminoso vem do espaço e o prolongamento desse raio passa pelo centro, ele bate e ele volta sobre ele mesmo. Notem a diferença, né? Se esse raio aqui, o prolongamento dele passasse pelo foco, ele voltaria paralelo. Seria esse raio aqui de cima, ó. Então, é fácil isso aqui, mas também é fácil de se atrapalhar. Para ele bater e voltar sobre ele mesmo, o prolongamento tem que passar pelo centro ou pelo raio. Se ele passasse pelo foco, ele voltaria paralelo. E o último é o mais fácil de todos, o que menos a gente usa. Todo raio incidente que passa pelo vértice, todo raio que bate no vértice, volta simétrico ao eixo principal. Na realidade, o espelho, ele se comporta como se ele fosse um espelho plano. Imagina só, aqui tu tem o vértice, tá? Agora não interessa mais se ele é côncavo ou se ele é convexo. Não interessa, tá? Se um raio luminoso vier e bater exatamente no vértice, ó, se ele vier aqui, ó, e ele bater exatamente no vértice, a normal se comporta como se fosse o eixo principal, como se fosse o eixo principal se comporta como a normal. Aqui tu vai ter um ângulo, ó. E aí o que acontece? O raio vai se refletir de maneira simétrica. Aqui tu vai ter um ângulo também. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Então esse ângulo aqui vai ser o I e esse ângulo aqui vai ser o R. Esses dois ângulos vão ser iguais. O I é igual ao R. Não interessa se o espelho for côncavo ou se o espelho for convexo. Então aqui, ó, o raio vai vir aqui e o raio vai vir aqui. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Então esses são os três fundamentais, tá? O do foco, o do centro e o do vértice. Depois em lentes isso vai ser repetido. Beleza? Vou apagar. Agora a gente vai para a construção geométrica das imagens. Bom, aqui em sala de aula é sempre um pouco mais demorado, porque tem que ficar esperando vocês copiarem. Aqui eu vou conseguir mais rapidinho, tá? E aí qualquer coisa, depois no final vocês vão dar print na tela ou assiste a gravação da aula, né? Que aí vai estar tudo pronto, tá? Como é que se faz a construção das imagens? Bom, primeira coisa que eu tenho que explicar. Não copia nada por enquanto. Tu tem 5 casos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são de espelho côncavo. E o sexto é o único de espelho convexo. Ai, prof, por que isso? Por que o côncavo tem 5 casos e o convexo só tem 1? Quando tu usa o lado côncavo de um espelho, o foco e o centro ficam para o lado do objeto. Quando tu usa o lado convexo de um espelho, tá vendo? O foco e o centro estão do outro lado e tu vai colocar o objeto desse lado aqui, ó. Então, aqui tu tem uma reta formada por 2 pontos. Quando tu tem uma reta formada por 2 pontos, existem 5 posições possíveis para te colocar um objeto. Então, vamos fazer o objeto sempre de azul, tá? Então, no primeiro caso, o objeto fica antes do centro. O objeto sempre vai ser representado por uma flechinha, para a gente saber se é de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então, por que são 5 casos? Olha como fica fácil de decorar. O objeto ele vai sendo aproximado do espelho. No segundo caso, o objeto vai estar em cima do centro.
No terceiro caso, o objeto vai estar entre o centro e o foco. No quarto caso, o objeto está em cima do foco. E no quinto caso, o objeto está entre o foco e o vértice. Não tem outro lugar para te colocar o objeto. Tá, e no espelho convexo? Cara, no espelho convexo, tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Então, em qualquer lugar que eu colocar o objeto aqui, só vai ter uma imagem. Então, o espelho convexo, ele sempre faz a mesma imagem. O côncavo, não. Tá, e agora, como é que eu faço a construção geométrica das imagens? Olha o nome, geométrica, triângulos, geometria. Usando os raios fundamentais. Tu pode usar qualquer um dos raios fundamentais, são 3. Normalmente a gente usa o primeiro e o segundo. Para usar o terceiro, tu tem que ter um transferidor para poder medir o ângulo, então a gente não usa o terceiro. Então olha só, agora aqui fica fácil para mim fazer como eu tenho as linhas, né? Qual é que é o primeiro raio fundamental? Pega da ponta do objeto, né, porque tu tem que ter uma referência. Qualquer raio que sair do objeto e for paralelo ao eixo principal, aonde que ele se reflete? No foco do espelho. Então, esse raio saiu e ele vai ser refletido no foco do espelho. Então, esse é o primeiro raio. É o raio que saiu da ponta, foi paralelo ao eixo principal e passa pelo foco. Qual é que é o segundo raio agora? Tá? Olha só, tem 2 jeitos de fazer isso aqui, presta atenção. Porque tu pode dizer assim, o ano passado eu não aprendi desse jeito. Tu tem que usar 2 raios. Tu pode escolher o que tu vai usar agora. Olha só, como agora eu estou usando tudo aqui com a régua, fica muito fácil de provar que é verdadeiro. Quer ver? Olha só. Qual é que é o segundo raio fundamental? Todo raio que sair do objeto e passar pelo centro, olha só. Claro que esse espelho aqui ele viria até o infinito, né? Esse raio aqui, ó, o que ele faria, tá? Ele bateria e voltaria sobre ele mesmo, te lembra? Ele vai bater no espelho e ele vai voltar sobre ele mesmo. Tá vendo que aqui, ó, tem o cruzamento já? É isso que eu preciso, ó. Por isso que usar esse segundo raio é bacana, é bom, porque eu não preciso fazer o raio e ir até o cafundó do Judas, porque eu preciso que os raios se encontrem para mim poder fazer a imagem. Então, não precisa copiar ainda, tá? Só presta atenção. A imagem, ela vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Como tu saiu da ponta do objeto, esse ponto aqui é a ponta da imagem. Então, essa imagem, ela fica de cabeça para baixo. Se tu não quisesse usar esse caso, tá? Por exemplo, eu quero usar o princípio da reversibilidade, tá? Como é que é o princípio da reversibilidade? Te lembra? Todo raio que passar eu queria fazer uma linha aqui, ó. Todo raio que passa pelo foco, ele se reflete de maneira paralela, né? Então ele vai se refletir assim, ó. Tá vendo? O ponto de cruzamento aqui é o mesmo, ó. Ela vai se cruzar no mesmo lugar. Então, tu pode fazer a imagem do jeito que tu quiser. Tu pode fazer a imagem usando o primeiro, ou usando a reversibilidade, ou usando o segundo. O que eu prefiro, tá? Eu sempre gosto do mais fácil, né? Eu prefiro fazer o segundo, porque o segundo ele me poupa tempo, ó, porque eu não preciso ir até o espelho, né? Eu já sei que se eu pegar uma linha que sai da ponta do objeto e passa pelo centro, eu não preciso fazer essa linha avançar mais, porque eu sei que se ela batesse no espelho, ela voltaria sobre ela mesma. Então, né, essa linha é aquela que passa pelo centro, já tem o cruzamento aqui, ó. Aonde que está a imagem está aqui de cabeça para baixo. Características da imagem. Olha a diferença agora para o espelho plano. Olha o tamanho do objeto e olha o tamanho da imagem. A imagem ficou bem menor que o objeto. Então, claro, né, o objeto está longe do espelho. Então, quais são as características da imagem? Primeiro, a imagem é menor. A primeira característica é sempre o tamanho. A imagem é menor. Segunda característica, ela é invertida. O que a gente já viu hoje? Toda imagem invertida é uma imagem real. Então, ela é menor, ela é invertida e ela é real. Depois vocês vão ver que eu vou chamar a atenção de vocês, mas já vão pegando a manha agora. É bom saber, ó. Sempre que o objeto está atrás do centro, a imagem ela se forma entre o centro e o foco. Ela fica entre o centro e o foco. Claro, não precisa ser bem no meio, tá? Mas ela fica entre o centro e o foco.
O segundo caso é o único caso que, se tu não fizer perfeito com a régua, vai dar merda, tá? Quando o objeto está em cima do centro, o que acontece? Primeiro raio fundamental, né? A linha vem paralela ao eixo principal, bate no espelho e é refletida no foco. O que acontece agora, tá? Eu não consigo fazer aquela linha que passa da ponta do objeto pelo centro, porque está em cima do centro. Então, agora eu sou obrigado a usar o princípio da reversibilidade. O único caso que tu tem que usar a reversibilidade é o segundo. Então, o raio que passar da ponta do objeto pelo foco, como que ele vai voltar? Ele vai voltar paralelo. E aí, com a régua, é muito difícil de fazer, tá? Até eu aqui vou ter dificuldade, ó, porque qualquer coisinha que eu mexer aqui vai dar merda, tá? Por isso que é bom, nesse caso, tá, desenhar a imagem antes. É o único caso que a imagem fica exatamente embaixo do objeto. Ela tem que ficar aqui, ó. Então, esse cruzamento aqui, ó, tinha que ser exatamente bem perfeitinho aqui, assim, ó. É o único caso que o objeto e a imagem têm o mesmo tamanho, porque fica um embaixo do outro. Então, o cruzamento tem que ser bem aqui com a régua, tá? Então, aqui, ó, essa imagem, ela é igual, ela não é nem menor nem maior, ela é igual, tá? Ela continua sendo invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real. Então, ela é igual, ela é invertida e ela é real. A letra aqui tá ficando ruim, mas dá para entender. O terceiro caso é o oposto do primeiro. Quando tu coloca o objeto entre o centro e o foco, o que vai acontecer agora aqui? Um raio luminoso vem da ponta do objeto, bate no espelho. Para onde que ele vai ser refletido? Ele vai ser refletido para o foco. Tem que fazer bem comprida agora a linha, porque a imagem vai dar lá nos cafundó. Então, né, o raio veio, passou, foi para o foco. O que eu faço agora? Passo um raio da ponta pelo centro. Ó, no momento que tu passa a linha da ponta pelo centro, o encontro está aqui embaixo. Então, aqui assim, tu vai ter a imagem. A imagem fica lá no cafundó do Judas, ó, aqui assim, ó. Tá vendo que ele é o reverso do primeiro, né? No primeiro, o objeto tá longe, a imagem fica entre o centro e o foco. Se tu colocar o objeto entre o centro e o foco, a imagem fica longe. É o contrário. Quais são as características dessa imagem? Bom, agora ela é maior, ela continua invertida, então ela é maior e invertida. Toda a imagem invertida é uma imagem real. E aí, tá vendo? Tu já decorou ou entendeu os 3 primeiros casos. Aí olha que barbado. Todas as imagens nos 3 primeiros casos são invertidas e reais. Ela é menor, depois ela é igual, depois ela é maior. Claro, né? O que vai acontecendo? O objeto vai se aproximando do espelho. Aí, conforme o objeto vai se aproximando do espelho, o tamanho da imagem vai aumentando. O quarto caso não serve para nada, só para te errar em prova. Quando tu colocar um objeto em cima do foco, observem que o objeto está em cima do foco, o que vai acontecer? O raio luminoso vem reto, bate ali, depois, né, ele passa pelo foco. Tá, daí eu pego um raio que passa da ponta e vai para o centro de curvatura. Né? Olha o que vai acontecer aqui. As linhas ficam paralelas. Como essas linhas ficam paralelas, elas se encontram no infinito. Então, muito cuidado, que é só para te errar. Então no quarto caso não forma imagem, forma no infinito. Isso aqui se chama imagem imprópria. Imagem imprópria. A URGS já pediu isso várias vezes, tá? Não existe imagem, existe, ela está no infinito. Por que a imagem é imprópria? O que é uma coisa imprópria? Uma coisa imprópria, ela não tem propriedades. Né? Por que essa imagem ela é imprópria? Porque tu não sabe se ela é maior, menor, invertida, né? O que é tudo isso aqui, ó? Isso aqui são as propriedades da imagem.
eu não tenho como dizer o que essa imagem é, porque nunca ninguém viu ela está no infinito. Então, imagem imprópria ou faz uma flechinha aí no teu livro, por favor, e escreve. Faz aqui e escreve, ó. A imagem se forma no infinito. Escreve que a imagem se forma no infinito para te saber que a imagem existe. Mas tu não vai conseguir enxergar ela. Mas ela existe. Beleza? E o quinto caso é o que mais aparece. Porque o quinto caso, meninas, é o espelho de aumento. O quinto caso é o caso do espelho de aumento. Bota aí, espelho de aumento. É o caso que a gente usa para ver as coisas aumentadas. Tá vendo, ó? Quieta, pipoca louca. O espelho de aumento, quando tu usa ele para fazer maquiagem, tu bota ele bem perto do teu rosto, porque o teu rosto é o objeto. E aí, como o teu rosto é o objeto, se ela não ficar bem próximo de ti, não funciona. Olha o que acontece. É bem parecido com o quarto caso. Só que tu vai ver aqui, ó, que se tu fizer bonito com a régua, ó, as linhas, elas não vão ficar paralelas. Olha o que vai acontecer. Ó. Saiu da ponta, passou pelo foco. Agora eu faço uma linha da ponta passando pelo centro. Tá vendo aqui? Ó? Não estão paralelas, né? Aqui a distância está aumentando, aqui a distância está diminuindo. Então, existe um ponto onde essas linhas se encontram? Sim, mas não para cá, e sim para cá, né? Porque duas retas que se afastam significa que em um determinado ponto elas estiveram juntas. Então, o que eu faço agora? Eu tenho que prolongar essas linhas. Ó, prolonga a primeira linha, o prolongamento é sempre pontilhado, prolonga a segunda linha. No encontro dos prolongamentos, eu tenho a imagem. É o único caso de espelho côncavo que a imagem se forma atrás do espelho, como se fosse um espelho plano. Só que no espelho plano, a imagem era do mesmo tamanho. Aquela é maior. Então, essa imagem, ela é maior, só que agora ela é direita. Toda a imagem direita é uma imagem virtual. Então, ela é maior, ela é direita e ela é virtual. Então, tá vendo? Existe um caso de espelho côncavo que a imagem é virtual. Nos três primeiros casos, a imagem é real. No quarto caso, ela é imprópria. E no quinto caso, ela é virtual, porque ela está dentro do espelho, só que ela é maior. E no espelho plano, ela era igual. E o último caso é do espelho convexo. O espelho convexo só tem um caso, é sempre igual, em qualquer lugar que tu botar vai dar a mesma coisa. Como é que é o espelho convexo? Vamos lá, raio fundamental. Né? Um raio que bater, saiu da ponta do objeto e bater no espelho. O que acontece no espelho convexo? Né? O raio vem aqui, um prolongamento passa pelo foco, e aí o raio vai embora, né? Qual é que é o segundo raio fundamental? Aquele que passa pelo centro, só que daí é prolongamentos também, né? Então eu vou fazer uma linha aqui, vou fazer verde para mim me orientar, depois eu apago a linha. Vocês com régua aí é fácil de fazer. Ó. Você tem que fazer agora uma linha que passa da ponta pelo centro aqui, tá vendo? Então essa linha ela vai ser contínua na parte da frente do espelho. Então aqui ela tem que ser contínua. E aqui ela vai ser pontilhada, porque ela passa pelo centro. Ah, fica bem bom aqui, dá para fazer bem direitinho. Então eu posso apagar agora a linha verde. Então olha só, no encontro dos prolongamentos, aqui ó, sempre na frente do foco tu vai ter imagem. Pode decorar isso que isso já foi pedido várias vezes, tá? Ó, aqui tá o foco, né? A imagem do espelho convexo sempre fica na frente do foco. E aí, tá vendo? Ela tá dentro do espelho, ela tá atrás do espelho. Então, essa imagem, ela é menor, por isso que o espelho convexo, ele amplia o campo de visão, porque ele sempre forma uma imagem menor. Como forma uma imagem menor, a imagem fica ampliada. Então, essa imagem é menor,
essa imagem é direita ou direta. A gente já aprendeu que toda imagem direita ou direta é uma imagem virtual. Então, ela é menor, ela é direita e ela é virtual. Infelizmente, pessoal, esses 6 casos têm que ser decorados, tá? Na hora de fazer os exercícios, tu não sabe os casos de cor, dá um pepino desgraçado. E o bom é que, sabendo os casos de cor, tu já está decorando para lentes, tá? Então, essa é a facilidade. O ideal é vocês chegarem em casa hoje de tarde, quer dizer, vocês já estão em casa, né? E vocês fazerem isso aqui umas 2, 3 vezes, tá? Fazer a construção das imagens umas 2, 3 vezes que tu nunca mais te esquece. É um estudo bacana de fazer. E a última parte agora, a parte mais rápida, é a parte das fórmulas. É a parte, né, da equação de Gauss, que nada mais é do que semelhança de triângulos. Então, deixa eu limpar aqui e vamos para a próxima página, que é a última. Então, olha só. O que o Gauss fez aqui? Geometria, construção geométrica de imagens. Eu não vou desenhar os raios fundamentais de novo, tá? Para não poluir agora. Eu vou escolher um caso. Vou escolher o terceiro caso, tá? O que eu tenho que saber do terceiro caso? Por isso que é bom saber de cor. O que é o terceiro caso? Quando eu coloco um objeto entre o centro e o foco, a imagem fica aqui, né, longe do espelho, maior, invertida e real. Então, aqui fica a imagem. Se vocês traçarem os raios fundamentais aqui, vocês vão ver que tu fica cheio de triângulo, né? Não vão fazer para não poluir. Então, isso aqui é o foco, isso aqui é o centro, ou raio. A distância do foco até o vértice, a gente chama de distância focal, é o próprio F. Vocês vão ver que aqui o vértice é a origem, né? Tudo vem do vértice. A distância que o objeto estiver do vértice se chama DO. O que é DO? Distância do objeto. A distância que a imagem estiver do vértice se chama DI, distância da imagem. A equação de Gauss é a mundialmente famosa 1 sobre fudido. O inverso da distância focal é igual ao inverso da distância da imagem mais o inverso da distância do objeto. É a mundialmente famosa 1 sobre fudido. O 1 sobre fudido cai em provas direto, tá? Apesar da maioria das questões aqui hoje serem de teoria, a URGS e o Enem gostam de cálculos, principalmente em lentes, tá? E como a fórmula do espelho vai ser a mesma da lente, aproveita. E existe a fórmula do A. O que é o A? Ah, te lembra que eu falei disso lá em espelho plano, né? Quando é que valia o A do espelho plano? Valia 1. A se chama aumento. O A é o aumento. O nome correto dele é aumento linear transversal. Mas não precisa saber todo esse nome. Só sabendo que é aumento eu já estou bem feliz. O aumento é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Observa que nessa fórmula o menos está na fórmula. Então, assim, ó, as fórmulas não são difíceis, não são complicadas. O que é, né, talvez isso agora seja a parte mais chata de entender ou decorar, é a regra de sinais. Por que a regra de sinais é tão ruim? Porque é vocês que colocam o sinal. Vocês vão ver no meu vídeo depois, né, os vídeos da resolução de exercícios. A gente nota muito em plantão assim, ó, o aluno sabe os 6 casos de cor, o aluno sabe as fórmulas de cor, mas ele erra o exercício. É porque ele não está dando bola para os sinais. O truque aqui, gurizada, é todos os números que vocês forem colocar na fórmula, antes de colocar na fórmula, tu tem que pensar se ele é positivo ou se ele é negativo. O que a física cria? Convenção. Então, olha só. Claro que é uma decoreba, né? Não vou mentir para vocês, né? Tem que entender. Não, tem que decorar. Mas existe uma maneira de entender, né? Porque é uma convenção, né? De facilitar a decoreba. Por que o foco pode ser positivo? Por que o foco pode ser negativo? Cara, tu tem 2 espelhos, né?
No espelho côncavo, o foco está do mesmo lado do objeto. No espelho convexo, o foco está do outro lado do objeto. Então, como o vértice é o zero, né? Se está tudo para o mesmo lado, tudo tem o mesmo sinal. Se tu tiver coisas de um lado e coisas do outro lado, aí os sinais são opostos. Então, quando que o foco é positivo? Quando o espelho é côncavo. Quando que o foco é negativo? Quando o espelho é convexo. Então, o sinal do foco depende do tipo de espelho. Tá vendo que só tem um DO? O DO é sempre positivo. Não existe DO negativo, porque só tem um tipo de objeto. O objeto é sempre o objeto. Então, o objeto é sempre positivo. Por que existe um DI positivo e um DI negativo? Tem dois tipos de imagem, a real e a virtual. A real, ela está do mesmo lado do objeto. Então, se o DO é positivo, o DI também tem que ser positivo quando a imagem for real. Só que quando a imagem é virtual, ela está do lado oposto do objeto. Então, o DI é negativo na imagem virtual. E o que é o sinal do aumento? Bom, esse é o sinal mais errado. Tá? Tem gente que não entende direito essa fórmula e acha que esse sinal negativo é para dizer se a imagem aumenta ou se a imagem diminui. Nada a ver, tá? Se a imagem aumenta, o número vai dar mais que 1, vai dar 2, 3, 4. Se a imagem diminui, o número vai dar uma fração, vai dar 1/3, 1/2, tá? O sinal do aumento é se a imagem é de cabeça para cima ou se a imagem é de cabeça para baixo. Então, o aumento é positivo quando a imagem for direita ou direta. Então, o aumento é positivo quando a imagem é direita. E o aumento é negativo quando a imagem for invertida, porque daí ela é de cabeça para baixo, ela está do outro lado. Então, é uma decoreba, mas é só pensar um pouquinho, né? Porque é só pensar que isso aqui é o zero, ó, isso aqui é a origem. Se tu tiver do mesmo lado, o sinal é o mesmo. Se tu tiver do lado oposto, o sinal é oposto. O que é interessante perceber aqui que pode ajudar vocês, tá? Ó, toda a imagem real é invertida. Então, sempre que o DI é positivo, o aumento é negativo. E toda a imagem virtual é direita. Então, sempre que o DI for negativo, o aumento é positivo. Esses dois sinais estão sempre juntos. Beleza, gurizada? Era isso. É bastante coisa para vocês estudarem aí hoje, tá? Então, façam um resumo, façam os temas essa semana. Amanhã vocês pegam o livro e aí fica tudo certo. Eu vou encerrar aqui porque eu vou parar a gravação e depois eu fico aí com vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Valeu, bom estudo.